Receber da vida dela, amém? Fique à vontade, querida. Graça e paz, irmãos. Você está feliz? Se alegre, amém? Você tem um Deus bom, um Pai que é bom. Amém? Gostaria que você abaixasse um pouco sua cabeça, vamos orar um pouco. Aleluia, Deus é bom. Amém? Se coloque em alegria, se coloque em ânimo, porque o nosso Pai, Ele é bom, amém? Pai, obrigado. Pai, entregamos a Ti, Pai, toda a nossa atenção, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem coisas poderosas, Pai, para compartilhar conosco, Pai. Te rendemos graças, Pai, por esse lugar, por essa igreja, por essas pessoas, Pai, que estão aqui, as que não estão também, Pai. Oramos por cada uma delas, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua unção. Espírito Santo, que o Senhor venha direcionar, Pai, esse culto que é para Ti, Pai, porque nós damos toda a honra e glória a Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, pela matéria que vamos falar hoje, Pai. Que venha entrar nos nossos corações, Pai. Obrigada, Senhor, por essa unção, Pai, que transforma, que quebra jugo, Pai. Obrigado, Espírito Santo, seja livre nesse lugar. Que o Senhor venha me diminuir, para que o Senhor venha crescer, Pai, para fazer a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar hoje sobre fundamentos da fé. Amém? Eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 1, versículo 17. Que matéria poderosa, irmãos. Não que as outras não sejam, amém? Mas essa aqui, com certeza Deus vai tratar coisas com você, amém? Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada, capítulo 1, Romanos 1, 17. Porque o Evangelho é revelada de fé em fé. A justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sabe, irmãos, se nós atentarmos, na Bíblia vai falar 4 vezes, o justo vive da fé, ou pela fé. Sabe, irmãos, andar pela fé é um estilo de vida de nós cristãos. Amém? Todo aquele que nasce de novo, ele recebe uma medida de fé do tipo de Deus. Então, quando nós recebemos essa medida de fé, isso não quer dizer que a gente vai ficar só com aquela medida de fé. Não, a fé ela pode aumentar. Quem sabe disso? Amém? A fé pode aumentar. E como é que a fé aumenta? Como é que a fé vem? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós recebemos essa palavra, principalmente quando nós falamos de fé, algo borbulha dentro de nós. Eu não sei se com você é assim, irmãos, mas comigo é, amém? Eu acho que com todos nós, porque nós fomos chamados para andar em fé. E se você é justo, quem é justo? Você foi chamado para andar em fé. Amém? E quando esse borbulho que fica dentro da gente, sabe, irmãos, essa fé vai crescendo, essa fé vai aumentando. E devemos colocar a nossa fé em pequenas coisas, porque em coisas grandes nós também devemos colocar, mas devemos começar aos poucos para começar a entender sobre fé. Nós vamos já falar sobre isso, amém? Abra, por favor, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia, você está animado? Amém. Eu estou, amém, irmãos? Eu estou porque o Senhor é bom e o Senhor está fazendo grandes coisas. E pela fé é a maneira que Deus fez para nós conseguirmos coisas, para nós avançarmos, para nós nos animarmos. Porque fé é isso, não é ver para crer. Ah, eu estou vendo, aí agora eu vou me alegrar. Não, fé é não estar acontecendo nada. E parece que não está acontecendo nada. Às vezes até piora. Mas a fé não, a fé ela se alegra. Por mais que não esteja vendo. Amém? E logo vai acontecer, porque fé é isso. Fé funciona. Amém? Fé funcionou na minha vida e eu tenho certeza que já funcionou na vida de vocês também. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora,
A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí você vai lá e abrir Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 3. Que nós acabamos de falar. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentro de vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí Hebreus 11:6, vamos lá para lá de novo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aí ele vai falar: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele existe, amém? E que é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Ele existe. Como você vai ter fé em algo se você não crê que Deus existe? Amém? E quando nós não andamos em fé, nós não agradamos a Deus, porque é impossível agradar a Deus. E temos que crer que Ele existe. Aí, segundo Coríntios 4:13, ele vai falar assim. Eu amo essa parte. Aleluia. Capítulo 4, versículo 13. Amém? Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Irmãos, eu amo esse texto, porque nós temos o mesmo espírito da fé, o mesmo espírito de Deus. Amém? Você sabe que você é espírito? O seu pai é espírito, por isso que você é espírito. Amém? E nós temos o mesmo espírito do nosso pai. Aí a gente vai pensar assim, então eu criei, por isso falei. Então eu tenho que crer e falar para acontecer. É assim ou não é? Está falando assim na palavra, não é? Mas a gente vai pensar, mas esse exemplo veio de quem? Como é que aconteceu isso? Por que eu tenho que crer e falar? De onde veio isso? Aí você vai abrir lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 ao 4. Aí fala assim: num princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas noite. E foi tarde e amanhã o dia primeiro. Amém? Você viu aqui que Deus estava falando? Viu Deus, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. Você entende, irmãos, que Deus precisou falar para acontecer. Amém? E ele viu. Depois que ele falou é que ele viu. Sabe, quando nós cremos, por isso que esse versículo fala, crie, por isso falei. É acreditar de fato e de verdade. Se Deus fez isso, quanto mais nós. Amém? Que somos filhos. Nós aprendemos com o nosso pai. Aí ele fala, e Deus viu. Depois que ele falou, e haja, e Deus viu. Sabe, irmãos, nós só vamos começar a ver quando nós falarmos, quando nós confessarmos, quando crermos de fato. Porque falar por falar, todo mundo fala. Amém? O papagaio fala direto, não é? E ele não está crendo, não, ele só está repetindo. Mas nós não, nós que somos filhos, nós estamos abrindo a boca, confessando, mas por quê? Eu criei, por isso falei. Amém? O nosso Pai tem ensinado como nós agirmos. E sabe, quando eu lembro daquele versículo, e se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não fala assim esse versículo? Sabe o que isso quer dizer? Olha, se você me obedecer tudo que eu falo aqui na palavra, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se você crer e confessar, se você crer e falar, coisas vão acontecer. Amém? Isso é fundamentos da fé. Isso é fundamentos que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós devemos ter como principal.
Amém? O meu justo viverá pela fé. Aleluia. Aleluia. E em Gênesis capítulo 1, versículo 5, ainda continua. Aí no versículo 5 ele vai falar assim. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro, não é assim? Aí no versículo 6 ele vai falar o quê? E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aí fez, pois, Deus o firmamento e separou. Vou falar bem rápido, que vai ser bem extenso. Aí no versículo 8 ele vai falar o quê? E aconteceu o segundo dia. E chamou Deus ao firmamento, o céu, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Aí você vai ler mais adiante. Aí ele vai falar. No versículo 12. A terra, pois, produzia relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom. E foi tarde o terceiro dia. Não vai falando, né? Deus vai falando, e esse foi o primeiro dia. Deus vai falando, esse é o segundo dia. Deus vai falando, esse é o terceiro dia. Você já observou isso? Deus vai falando, esse foi o quarto dia. E assim sucessivamente. Você entende isso? Sabe o que Deus está querendo ensinar para nós? Que todo dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, devemos declarar a palavra. Confessar. A crer e confessar. Sabe, irmãos, nós temos que crer no nosso coração e confessar com a nossa boca. Né? Criei, por isso falei, amém? Mas tem um detalhe. Não duvidar no nosso coração. Amém? Isso é primordial. Porque eu posso crer, posso falar e estar duvidando e nada vai acontecer por causa da dúvida. Amém? Você tem que crer, aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, que Ele pode, que Ele consegue, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Acreditar faz parte de tudo isso, mas duvidar também pode desmoronar tudo que você acreditou. Amém? Aleluia, Deus é bom. Em Marcos capítulo 16... Você entende? Você está entendendo, irmãos? Marcos capítulo 16, versículo 17. Todos abriram? E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aí você vai lá para Marcos 11, 23. Eu queria ler na Revista Corrigida. Ela já está? Não, né? Marcos 11, 23, na Corrigida, por favor, Mídia. Esse versículo é muito usado por nós, amém? Assim, pelo nosso ministério, pelo irmão Reagan, todos conhecem, né? Irmão Kenneth Reagan, pastor Bud. Esses versículos eram muito usados, principalmente em questão da cura, amém? Aí ele fala assim, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Não é? Está bem claro para você? Sim ou não? Mas quando nós pegamos... Pode continuar, pode deixar, amiga, por favor. Mas quando nós pegamos algumas palavras e colocamos no original, porque você sabe que a palavra, a Bíblia, não foi escrita no português, amém? Todo mundo sabe disso? Então, ela foi traduzida para entendermos melhor. Mas quando nós pegamos algumas palavras e colocamos no original, vamos lá. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser... Sabe, irmãos, o disser no original significa apple, que significa ordenar. Amém? Aí vamos continuar. Ordenar este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz. E diz, no original, significa laléu, que é falar alto, que é confessar, falar assim para todo mundo ouvir, amém? Porque às vezes nós falamos assim, eu estou crendo, mas eu estou crendo isso aqui só aqui para mim, vou ficar calado aqui, mas eu estou crendo.
Mas sabe, irmãos, que nós devemos falar para nós ouvirmos? Muitas das vezes nós não falamos, eu já sei, eu vou falar para mim mesmo, estou nem ficando louca, não é? Mas é necessário que nós venhamos falar para os nossos ouvidos ouvirem. Amém? Aí ele vai falar: a este monte, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, que é falar alto, confessar. Mas crer que se fará o que diz, que é falar alto, amém? E tudo o que disser será feito. O disser, no final, não é o mesmo disser lá de cima, disser a este monte. É diferente o significado dele. O disser, de baixo que será feito, significa lego, uma forma sistemática. Quem sabe o que é lego? Todo mundo sabe o que é lego, amém? Lego é umas pecinhas coloridas que a gente vai montando. Aí, quando nós pegamos aquela caixa, na frente da caixa vem várias coisas construídas. Vem prédios, casas, carros, não é assim? Mas quando abrimos aquela caixa de Lego, está tudo misturado, não é? Ele não vem do jeito que está na caixa, não. Ele vem tudo espalhado. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a montar. Para assim construir o que você quer, não é assim? Então vamos ler o versículo da forma com as palavras originais. Porque em verdade vos digo que qualquer um que ordenar a este monte, olha aí, gente, escuta bem, porque em verdade vos digo que qualquer um de nós que ordenar esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que fala alto, o que confessa, e tudo que construir falando será feito. Aleluia! Amém! Tudo que você vai falar, vai construir e será feito. Aleluia! Que palavra poderosa! Amém! O que é que você vai construir com suas palavras? O que é que você vai crer no seu coração e falar e confessar? E o que você vai construir pela sua fé? Aleluia! Que Deus poderoso, irmãos. Que Deus poderoso. Sabe, irmãos, eu me lembro que quando eu era criança, desde criança, eu tinha uma alergia que atacava-se minha garganta, ficava com a garganta inflamada e meu nariz começava a escorrer direto. Eu não podia nem abaixar a cabeça. Minha família sabe. Desde criança eu tinha isso. Abaixava a cabeça, começava a escorrer. Aí eu ia para a escola, na mochila, levava um lencinho, né, para ficar suando. Quando eu cresci, começava a trabalhar, ia na bolsa com o lencinho, eu ficava suando, porque eu não podia ficar assim, ó. Se tivesse tempo frio, era certeza ficar assim. Aí eu comecei aquilo ali me incomodar. Eu disse, rapaz, eu tenho a palavra da fé, eu sei o que a palavra de Deus diz, e eu vou ficar com o nariz escorrendo? Não, eu não aceito. A partir de hoje, eu não aceito mais ficar com o nariz escorrendo. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu não tenho mais essa alergia. E sabe, irmãos, não foi de imediato, não. Amém? Tem curas que são instantâneas, né? Que nós oramos aqui e de repente a dor de cabeça vai embora, o tumor vai embora, o câncer vai embora, não é assim? Mas tem curas que passa alguns dias, passa algum tempo. Amém? Isso não quer dizer que você não foi curado, porque você já foi curado. Mas aí é que o diabo entra para colocar dúvida. Ixi, tu não foi curado não. Tu foi domingo receber oração para ser curado da dor de cabeça. Terça-feira tu estava com dor de cabeça de novo. Tu vai pedir oração de novo. Não, irmãos. Nós fomos chamados para viver pela fé. Amém? E nós cremos e temos convicção que fé é isso. Eu estou sentindo a dor de cabeça. Eu estou sentindo essa doença. Não, mas eu sou curada. Não importa o que eu vejo. Não importa o que eu sinto. Sabe, irmãos, os sentimentos podem nos enganar. Amém? E aí eu comecei a dizer, não, eu sou curada. E vendo o sintoma, eu sou curada. Irmãos, de repente, eu não senti mais. Eu acho que deve ter mais de 10 anos que eu não tenho mais essa alergia. Amém? Porque pequenas coisas, às vezes nós nos conformamos. E a fé é nas pequenas coisas. Se você quer crescer em fé, use nas pequenas coisas. Que a sua fé vai aumentando. Você vai crescendo de nível.
Amém? Porque Deus quer que nós venhamos crescer. Não quer que nós venhamos todo o tempo como crianças, menininhos. Sabe, irmãos, a gente está num tempo que a gente tem que colocar as mãos e pessoas levantarem da cadeira de rodas. Mas sabe por quê? Porque não estamos nesse tempo ainda. Porque às vezes não conseguimos ter fé nem para coisas pequenas. Como essa fé vai desenvolver? Não vai. Amém? Aí Deus me fez lembrar desse testemunho, quando eu estava orando para trazer a palavra. Aí Deus me lembrou em seguida. Há 11 anos atrás, eu contei esse testemunho no culto das mulheres. Que eu tinha aparecido no meu corpo, não sei se algumas lembram, tinha aparecido no meu corpo umas bolhas. E essas bolhas, irmãos, elas não deixavam eu vestir uma roupa, não deixavam eu dormir, porque queimava, doía. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? Fui na UPA, fui no municipal, fui no particular, e ninguém sabia o que era. Nem o médico sabia o que era aquilo. Aí, eu fui, estava um dia que estava assim, eu não estava mais aguentando, não estava mais dormindo. Aí, meu pai disse assim, Diane, vamos lá no Hospital São José. Todo mundo conhece, né, o Hospital São José? Aquele hospital horrível, que é cheio de infecções. Pessoas lá, só pessoas assim, doentes mesmo que vão para lá. Eu fui. Aí lá foi eu, meu pai e o Anderson. Aí a gente tinha casado, já estava há 2 anos, era pouco tempo que a gente estava casado. Aí quando eu cheguei lá, a doutora disse assim, minha filha, me desculpe, mas eu estou com pena de você. Aí eu, meu Deus, até a doutora já está com pena de mim. Eu estou com pena de você, porque você tem que procurar uma dermatologista urgente. Porque eu estou achando que apareceu isso em você, é uma doença rara, que nunca nem tinha ouvido falar no Brasil. Aí eu disse, meu Deus. Aí, já crente, amém, irmãos? Que eu sou crente desde 14 anos, amém? Aí, já crente. Aí eu, meu Deus do céu, aí eu cheguei em casa, né? Aí pronto, não, ela disse assim, vá agora no laboratório e faça um exame de sangue. Porque eu estou achando que foi alguma reação, essa doença veio, e porque você está grávida. Aí eu disse, eu não acredito, não. Meu Deus. E assim, né, irmãos, toda mulher quer estar grávida, mas não quer estar doente, não é? Né? A gente quer aproveitar a nossa gravidez, quer aproveitar a nossa gestação. E eu fui, fiz o exame, aí deu que eu estava grávida. E aí quando a doutora me disse assim, olha, vamos procurar um leito para você, urgente. Eu acabei de falar aqui com o meu professor dela, da dermatologista, que ele é um especialista bem conhecido, e ele disse que ele achava que era uma doença que estava no meu corpo, que eu podia perder a minha filha, que a minha filha podia não nascer, né? Ou então nascer com sequelas. E eu ia ficar internada 9 meses, ninguém ia saber meu paradeiro, como ia ser. E eu cheguei em casa, sabe, irmãos? Eu chorei, né? Eu chorei. E eu disse, meu Deus, por quê? Aí o Senhor veio falar assim para mim. Pronto, já não é mais para chorar mais. Não tem o porquê. Se levante, ore e repreenda. E eu fiz, irmãos, a biópsia. Eu fui para as consultas, mas eu sabia que eu já estava curada. Amém? Às vezes, quando nós recebemos uma notícia, às vezes não é tão fácil, irmãos. Uma vez eu ouvi de um ministro, do irmão Fernando Leal, que ele disse que ouviu uma notícia ruim sobre a família dele, sobre a esposa dele. E ele disse que naquela hora, ele ia até para a escola de ministros, da aula, e ele disse que chorou, e de repente ele, pronto, agora eu vou me levantar, vou repreender, vou orar, porque eu já sou curada, minha esposa é curada. E é isso, irmãos. Às vezes, vem querendo abalar a gente. Amém? Porque nós temos uma alma, não é? Mas nós não somos uma alma, nós somos o Espírito. Então, imediatamente, você tem que se levantar no Espírito e repreender aquilo. Porque aquilo ali não é nada diante do que Deus é para você. Diante do poder de Deus. E sabe, irmãos, eu fiz a biópsia. E quando eu cheguei para receber o resultado daquela biópsia, não tinha nada. Sumiu tudo, aquilo ali do meu corpo. Eu fui curada, amém? Glória a Deus. E sabe, irmãos, não importa se era doença rara ou se era uma alergia, o nosso Pai continua curando. Jesus continua curando.
Amém? Porque Ele nos chamou para viver no poder dEle, para a glória dEle. Aleluia! O justo viverá da fé. Crie, por isso falei. Às vezes o diabo vai querer nos abalar, irmãos. Mas só que ele é perdedor. Aleluia! Aleluia! Jesus é mais que vencedor e nós também somos. Devemos nos posicionar naquilo que Deus nos colocou para ser. Aleluia! E sabe, irmãos, aquela mesma fé que eu tinha para curar daquela alergia, eu também tive a mesma fé, sabe por quê? Porque eu não precisei fazer nada. Jesus já fez tudo por mim. Já fez tudo por você. Precisamos colocar força, é só crer e pronto, acreditar de fato e de verdade. Amém? Você está aqui? Aleluia, você entende isso? Isaías capítulo 53. Aleluia, Deus nos chamou para sermos sarados, curados. Não importa o que seja, se é um câncer, um tumor, seja lá o que for que o diabo queira falar, ele é um derrotado, amém? Aleluia, você é sarado e curado em nome de Jesus. Isaías capítulo 53. Aleluia, Deus é bom. E o diabo não presta, é verdade. É enganador, amém? Isaías capítulo 53, versículo 4. E fala assim: e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Sabe, irmãos, um ventilador. Um ventilador, quando a gente coloca na tomada e liga ele, ele começa a rodar, não é assim? Começa a girar, mas de repente vou desligar o ventilador, mas eu não quero desligar no botão. Eu vou lá na tomada e puxo ele do cabo. Ele não vai parar imediatamente. Vocês já perceberam isso? Ele continua rodando. Lento, mas ele continua rodando, não é assim? E sabe, o Senhor me fez lembrar sobre esse exemplo e Deus me lembrou que sobre a cura. É desse jeito. Amém? Às vezes, nós recebemos a oração e às vezes não é de imediato. Aí ficamos tristes. Aí começa a vir a dúvida. Sabe, irmãos, é isso que derruba o ser humano. É isso que os filhos de Deus são abalados. O diabo, pega aí. Porque começa a vir a tristeza, começa a vir a dúvida. Sabe, irmãos, os filhos de Deus andam em alegria. Amém? Andam em fé, porque eles sabem que vai dar certo. Pode não estar dando certo agora, mas isso não quer dizer que não vai dar certo. Amém? Você entende isso? Devemos nos alegrar e andar em fé, porque a fé funciona. Você crê nisso? Crie, por isso falei. Você entende? Aleluia, se anime, amém? Não venha duvidar no seu coração. Aleluia. Em Filipenses capítulo 2, a fé fala, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Todos abriram? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem um livro do irmão Reagan, se eu não me engano, Eu Creio em Visões. E ele fala que ele estava no quarto, aí começou a orar. E ele disse que Deus mostrou uma visão para ele.
Ele estava com alguns questionamentos, querendo perguntar mesmo a Jesus algumas dúvidas que apareceu, amém? Porque às vezes aparecem dúvidas na nossa cabeça sobre algo. Por que aconteceu isso, Jesus? Sabe, não é? Mas às vezes nós não fechamos no quarto e esperamos Jesus falar e orar. Não é assim? Mas o irmão Reagan, ele mostra esse exemplo que eu acho tão legal da parte dele. Que surgiu dúvidas nele, questionamentos, e ele foi falar com Jesus sobre isso. Aí ele começou a orar, foi para o quarto dele, começou a orar, e ele teve essa visão. E ele disse que Jesus veio até ele, aí ele ficou assim, atento, para ouvir o que Jesus ia falar. E quando ele se aproximou de Jesus, apareceu um macaco. Esse macaco, ele começou a pular, começava a pular, fazer barulho, e ele... O que Jesus está falando? O que Jesus está falando? E o macaco pulando, e o macaco pulando. E ele, Jesus está vendo esse macaco pulando e ele não vai repreender esse macaco? Ele pensou. Aí ele disse, Jesus, esse macaco aí. E Jesus não, continuava falando. Aí ele disse, Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus, se aquete. Aí ele parou. Aí Jesus disse para ele, muito bem, é isso que eu estava esperando de você. Que você usasse a sua autoridade. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos esperando Jesus fazer algo por nós. Jesus tomar autoridade por nós, dar ordem para nós. Mas sabe que essa autoridade foi para mim e para você? Quando as coisas não estão bem, a gente deve dar ordem a Satanás. Aleluia. Sabe, irmãos, isso está tudo no nome de Jesus, que é para nós. Que foi dado a nós. Aleluia. Então, se tem algo lhe afligindo, tem algum problema na sua vida, repreende esse espírito maligno, esse diabo. Amém? Que ele é perdedor, irmãos. Mas às vezes ele insiste em querer vir outra vez, querer vir outra vez, querer vir outra vez. E nós repreendemos e pronto. Já foi feito. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 8. Você sabia que a confissão pode te livrar? Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 8. Ele vai falar assim: mas que diz, a palavra está perto de ti e da tua boca. A palavra está perto da onde? Perto de mim e da minha boca. E no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Uma vez o irmão Reagan, eu gosto muito de falar do irmão Reagan, irmãos, porque eu acho ele um exemplo, sabe? De homem de Deus, de homem espiritual, de homem próximo a Deus. Isso é um exemplo para nós. Nós adoramos, glorificamos Jesus. Amém? Você entende isso? Mas o irmão Reagan, ele é um homem que ele trouxe muito mastigado os livros dele sobre a palavra de Deus. E se você quer crescer mais na palavra, leia os livros dele. Amém? Aí ele falou assim, em uns livros no livro dele, eu não me lembro qual foi. Ele falou que ele ia ministrar. Ele tinha sido chamado para ministrar em uma igreja. Aí ele chegou em casa e perguntou a Oreta Reagan, né, que é a esposa dele. Oreta, você lavou a minha roupa? Porque ele só tinha uma roupa para ministrar, irmão Reagan. Você lavou a minha roupa? Aí ela disse, lavei e coloquei lá no varal. Aí ele, quando chegou lá no varal, não, minha roupa não está aqui. Aí ela falou assim, mas eu tinha lavado e coloquei aí. Eu acho que algum ladrão levou sua roupa. Aí ele, pois eu vou tomar banho. E quando eu voltar, a minha roupa vai estar aqui. Aí ele olhou para o varal e disse, olha, diabo, a minha roupa você vai trazer e vai colocar aqui de novo. Quando eu sair do banheiro, vai estar aqui. E sabe, irmãos, e ele foi tranquilo, sem estar preocupado com nada. Quando ele voltou, a roupa dele estava lá. E ele pegou, vestiu e foi pregar no culto. Sabe, irmãos, fé é confiança. Aleluia, que poderoso, irmãos. Que confiança aquele homem tinha em Deus. Será que a nossa confiança está igual a desse homem?
Como é que está a sua confiança? Aleluia. Sabe, irmãos, eu sei que não existem comparações. Comparações, né? É chato comparações. Mas sabe que isso você deve se comparar? Se você confia tanto em Deus, como ele também confiava, como tantos homens e mulheres de Deus, sabe que deve servir de inspiração para nós. Será que eu confio tanto em Deus para eu vou tomar banho no banheiro e voltar, a roupa vai estar lá? Isso é fé, confiança. Saber em quem você serve. Saber de quem essa palavra é verdadeira, que ela não é mentirosa, que ninguém pode roubar isso de você. Ninguém, irmãos. Só se você deixar. Aleluia. Quando eu fiz o rema, vou falar dos meus testemunhos também. Sabe por quê? Porque às vezes nós falamos muito dos testemunhos dos outros ministros, dos outros homens e mulheres de Deus. Isso é louvável, amém? Mas sabe que Deus quer que você tenha as suas próprias experiências. Aleluia. Aí, quando eu fazia o rema, deixa eu beber água de novo, porque eu bebo muita água. Quando eu comecei a fazer o rema, há quantos anos, meu Deus do céu? Foi em 2011, 2012, né? Eu trabalhava ali na General Sampaio, aqui em Fortaleza, né? Eu trabalhava na General Sampaio e o rema que eu fazia era do pastor Mansueto, mas só que não é a igreja Tauap, era a igreja do Benfica, que era ali da Imperador. No final da Imperador, não era antes. Aí a gente era da igreja da Caucaia, mas não tinha rema na Caucaia. Aí a gente vinha para cá para poder fazer o rema. Aí eu lembro que eu comecei a trabalhar nessa loja, justamente quando eu comecei a fazer o rema. Aí eu ia trabalhar, quando saía do trabalho, eu ia direto para o rema. Trocava a roupa bem rápido e ia para o rema. Aí eu ia naquele caminho sozinha, naquela escuridão. Mas eu começava a declarar, não vai acontecer nada comigo. Se vier alguém usado pelo Satanás, me ver, Senhor, que eu seja invisível na frente dele. Eu dizia assim mesmo, irmãos, que eu fique invisível diante dele. E eu ia, irmãos, sozinha, todo dia durante esses 2 anos. E nada aconteceu comigo. Quando os meus colegas do trabalho saía todo mundo junto, fechava a loja. E às vezes eu demorava mais, porque eu ia vestir ainda a minha saia. Na nossa época, não era calça, né? Era só saia. Aí eu tinha que trocar a roupa todinha, trocar a farda. E às vezes eles não esperavam, eles iam logo embora, né? Aí a gente passava pelo mesmo caminho, ali pelo shopping central, se eu não me engano. E todos juntos, iam os seguranças, todos da loja iam juntos. E eu passava lá sozinha. E irmãos, parece até engraçado, mas quando eu ia com eles, nada acontecia com eles. Amém? Mas quando eles iam sozinhos, no outro dia eles chegavam, a gente foi assaltado, Claudiane? Sempre, gente, e eram muitas pessoas. Muitas pessoas. E todos levavam o celular deles, seguranças, os homens bem altão assim, levavam. Eles não ligavam se tinham segurança, eles levavam mesmo. E quando eu estava com eles, eu pequena, amém, nada acontecia, mas por causa de quê? Mas o grandão estava do meu lado. Amém. Jesus estava do meu lado, irmãos, estava comigo. Nunca fui assaltada em ônibus. Nunca, eu vinha de ônibus e voltava de ônibus. Durante esses 2 anos, eu nunca fui assaltada. Nunca aconteceu nada comigo. Mas eu sabia, irmãos, quem eu estava servindo. De quem eu era filha. E sabe, irmãos, quando nós sabemos de quem nós somos filhos, o diabo, ele corre de nós. Aleluia! Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Que o Senhor é fiel. E Ele cumpre o que Ele fala. Aleluia! Aleluia! O grandão está com você, amém? Aleluia! Deus é bom. Temos que confessar, amém, irmãos?
Ficar calado? Não. O diabo quer que nós fiquemos caladinho, né? Bobinho, caladinho. Não, falar, confessar. Aleluia. Aleluia. Ah, irmã, mas eu sou tímida. Mas, irmãos, você não precisa ser tímida para falar, não. Eu também sou tímida. Por muito tempo eu fui tímida. Mas eu sei quem é o meu pai, E se ele me manda ir, eu vou. A gente tem que parar de ser besta, irmãos. Fica querendo ser besta. Ah, eu sou tímida, eu não vou. Sabe? A Bíblia fala que o Senhor nos deu espírito de ousadia, de intrepidez. Minha ex-reverenda, ela falava assim. Quando eu ia ministrar, ela disse que sempre percebia como se tivesse um espírito de... Esqueci a palavra. Intimidação. Ela sempre percebia esse espírito de intimidação perto dela. Tipo assim, querendo intimidar. Para ela não falar a palavra, para ela não... Sabe? E ela disse que toda a vida percebia isso. E ela disse que quando foi dormir, ela teve um sonho, aí tinha esse espírito de intimidação do lado dela. E ela repreendeu. Olha, espírito de intimidação, vai embora agora em nome de Jesus. Porque Deus já me deu um espírito de ousadia e intrepidez. Não deixe que o diabo venha querer te intimidar. Amém? Aleluia. Devemos repreender mesmo, irmãos. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13. Ixi, está acabando, né? Mateus capítulo 13. Aleluia, Deus é bom, amém? 13, versículo 55. Será que você está surpreendendo Jesus? Sabia? Nossa, surpreender Jesus. Você sabia que teve passagens bíblicas, que teve homens e mulheres de Deus que surpreenderam Jesus? Abra lá sua Bíblia. Primeiro nós vamos ver de incredulidade. Mateus capítulo 13, versículos 55 até o 58. Todos abriram? Olha aí, vamos lá. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Ele está falando de quem? De Jesus. E seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isto? Versículo 57. E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, disse: um profeta não fica sem honra, senão na tua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém? Sabe, irmãos, aqui nós percebemos que teve uma incredulidade. Você entende aqui? Jesus foi lá para fazer milagres, que onde Jesus chegava, ele fazia milagres. Todos aqueles que criam, eles recebiam e eram curados. Amém? Sim ou não? Mas Jesus foi na terra dele. E começaram a olhar com um olhar de incredulidade. Ei, esse aí é Jesus, filho da Maria e do José? Carpinteiro? Aí Jesus fala: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Sabe, irmãos, às vezes nós recebemos mais de uma pessoa que nós não conhecemos do que alguém que nós já conhecemos. Às vezes é assim ou não? Será que a pessoa que você conhece, ela não está capacitada pela unção de Deus também de fazer igual o outro ministro de fora que vai vir? É a mesma unção, sim ou não? Mas depende como você olha. Se é com um olhar de incredulidade, não pense que Jesus vai se alegrar, que ele vai surpreender. E sabe, irmãos, os únicos que perdem é nós mesmos. Deixamos de receber algo
por causa da incredulidade. Devemos dar honra à palavra. Se a palavra diz, irmãos, então nós cremos até o final. Aleluia. Você está aqui? Aleluia. Mas existe também aqueles que surpreenderam. Abra a sua Bíblia em Mateus ainda, capítulo 8, versículo 9 e 10. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Mateus 8, versículo 9 e 10. Olha aí, gente, que coisa linda aqui, ó. Vamos lá no 8 para entender melhor. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, falando para Jesus, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se. Jesus o quê? Admirou-se. E disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que a ninguém encontrei em Israel tamanha fé. Aleluia! Será que nós estamos surpreendendo Jesus, irmãos? Ou estamos derrubando tudo que nós estávamos construindo pela fé com incredulidade? Aleluia! Que nós venhamos ser aqueles que surpreendem Jesus. Sabe que, olha, esse meu filho, ele tem uma fé inabalável. Não importa o que aconteça, a fé dele está ali, firme. Sabe, irmãos, não tem preço. Aleluia! Aleluia! Vamos lá para 1 Samuel. Vou pular aqui uns, senão não vai dar tempo. 1 Samuel, capítulo 17. Como é importante estar fundamentado na fé, irmãos. Ninguém pode nos enganar. Aleluia! Aleluia! 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. Todos abriram? Aqui é falando sobre Davi. Aí disse mais o filisteu a Davi. Quem era o filisteu? Golias, não é? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha aí que o filisteu estava falando. O Golias estava falando: vem a mim, Davi, né? Que eu vou comer a tua carne. Olha. Aí Davi ficou: ixi, ele vai comer minha carne. Ele vai me maltratar, ele vai me matar. Davi fez isso? Não. Porque às vezes o diabo quer fazer isso conosco. Olha, tu não consegue. Ei, tu é destruído. Ei, tu não tem chamado para nada. Às vezes tu é a menor daquele lugar ali, tu é a menor. Sabe, irmãos, que o diabo tenta falar essas mentiras para nós? Mas Davi, porém, versículo 45. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha aí. Sabe, Davi, ele era afrontoso mesmo. Amém? Ele não ficava caladinho esperando. O Golias, o gigante. Nunca, aqui na palavra, se você for ler, em nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Ele fala filisteu, incircunciso. Não é assim? Sabe por quê, irmãos? Porque ele não olhava para o tamanho dele. Porque ele sabia que ele era mais que vencedor. Não importava o tamanho dele, se era menor. Aleluia!
Aleluia. Pare de chamar o problema na sua vida de gigante. Aleluia. Aleluia. No versículo 46. Vamos lá para 47 para adiantar. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate. Ao encontrar-se com o filisteu, Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu da testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Aí lá no versículo 51. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomando a espada dele e tirando a bainha, o matou, decepando-lhe com ele a cabeça. Vendo então os filisteus, olha, os amigos do Golias, os amigos, os demônios que estão ali se alegrando com algo que está acontecendo ruim. Olha aí. O que aconteceu? Vendo que o seu campeão estava morto, fugiram. Aleluia! Aleluia! Quando você se levanta na palavra, irmãos, o diabo foge, os demônios, todos eles fogem. Não fica nenhum. Aleluia! Que poderosa essa palavra, irmãos. Às vezes, nós usamos a palavra com tanta naturalidade. Eu escuto a palavra todo domingo, terça e quinta. Domingo, terça e quinta. Aí aquilo ali fica o quê? Natural. E sabe, irmãos, Deus não nos chamou para viver no natural. É no sobrenatural mesmo. Aleluia! Aleluia! A palavra é poderosa demais para ficarmos tão assim, deixando a palavra num cantinho, como algo natural. Não, irmãos, ela é poderosa demais. Essa palavra, para chegar até nós, passou por tantas coisas, irmãos. Tantas dificuldades. O diabo barrando ali, aí vai lá Deus e tira, aí vai lá. Sabe, irmãos, para chegar essa palavra aqui foi muita esforço. Para nós tratarmos assim tão amiguado. Aleluia! Devemos nos levantar em fé. Devemos nos levantar nessa palavra. A fé é poderosa, irmãos. Ela funciona. Aleluia! Vamos abrir em Romanos capítulo 8. Aleluia! Romanos 8. Aleluia! Romanos capítulo 8. Versículo 35. Amém, irmãos? Você está entendendo? Você não é pouca coisa, não. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 37. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, o quê? Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia!
Você entende isso, irmãos? Em Isaías capítulo 1, versículo 19. Deus é bom. Em Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Será que nós estamos querendo ouvir? Querer é fácil, irmãos. Sim ou não? Querer é fácil. Mas crer com o coração e confessar com a boca, sem ver nada, acreditando e não duvidando. Aleluia. Eu gostaria que você levantasse.